Gomes da Silva. O orientador é a doutora Liz Almeida, está sentada na ponta, tecnologia do INCA, tá certo? Certo. E aqui ao meu lado, a outra participante da banca, que é a doutora Kátia Silveira da Silva, que é a atual coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e da Mulher, aqui do Instituto Fernandes Figueira. A Flávia tem 40 minutos para apresentar e defender o seu projeto. A seguir, nós teremos 40 minutos para cada integrante da banca. Esses 40 minutos podem ser usados na forma de uma arguição com respostas depois, ou pode ser feito de forma dialogada a critério de cada integrante. Então, com a palavra aí a doutora Flávia. Bom, novamente, bom dia a todos. Inicialmente, eu quero agradecer à professora Kátia, aqui presente, ao professor Zeferino, em Campinas, por aceitarem participar da banca. É uma honra para mim, e eu tenho certeza que as contribuições de vocês vão ser fundamentais para o desenvolvimento desse projeto. Agradeço também à professora Liz, que é a minha coorientadora e a minha chefe na divisão de epidemiologia do INCA, e ao professor Fábio, meu orientador e meu parceiro, colega, ao longo de toda a vida profissional e acadêmica. E quero só deixar registrado o agradecimento para toda a equipe da divisão de epidemiologia do INCA, que me recebeu de braços abertos no início desse ano, e que dá um suporte para a realização desse trabalho, que é chamado, então, fatores de risco associados ao desenvolvimento rápido do câncer do colo do útero em mulheres atendidas no INCA. Não está passando. Ok. Então, apesar dos avanços que têm acontecido em relação à prevenção de câncer de colo do útero, a mudança para a abordagem molecular é iminente, seja por meio da vacinação contra o HPV, que está sendo implantada em muitos países, inclusive no Brasil, a partir do ano que vem, ou seja, pela utilização dos testes de detecção de HPV, e mesmo com todos esses avanços, o câncer do colo do útero ainda é o terceiro câncer mais frequente nas mulheres, seja no mundo, seja no Brasil. Aliás, nas últimas 2 semanas foram lançadas as novas estimativas de câncer, as estimativas brasileiras e as estimativas mundiais. As brasileiras só vão estar disponíveis a partir de fevereiro, em meio impresso e meio eletrônico, mas os dados do Globocan 2012 já estão disponíveis na página do IARC. Então, eu trouxe para vocês alguns dados de projeção das estimativas de incidência de mortalidade para 2030. E eu escolhi esse ano porque, otimisticamente, os efeitos, os impactos da vacinação contra o HPV vão começar a ser sentidos daqui a uns 20 anos. Então, em relação à incidência, em relação ao número de casos novos por ano de câncer do colo do útero, vai ocorrer um aumento de aproximadamente 530 mil casos em 2012 para aproximadamente 710 mil casos em 2030. E isso representa um acréscimo de 35%. Em relação ao número de mortes, vai haver um aumento de cerca de 265 mil mortes por ano em 2012 para aproximadamente 380 mil mortes em 2030. Isso é um acréscimo de 44%. No Brasil, esses dados continuam sendo do Globocan 2012, é esperado então um acréscimo de 32% no número de casos novos por ano de câncer do colo do útero e um acréscimo de 57% nos casos de morte, no número de mortes por ano. Então, onde eu quero chegar com isso, é óbvio, é lógico, que o rastreamento das lesões precursoras do câncer do colo do útero continuará sendo imprescindível, por muito tempo ainda. E, independente da tecnologia utilizada, independente do método utilizado, os programas de rastreamento são embasados na história natural do câncer do colo do útero. Essas diretrizes de rastreamento, esses programas de rastreamento se baseiam eles apostam no desenvolvimento lento da progressão da infecção pelo HPV até o câncer. Mas se essa história natural for atípica, se a progressão da infecção pelo HPV até a invasão for mais rápida, mais curta que o habitual, o rastreamento então vai ser menos efetivo nesse grupo de mulheres.
Existem evidências que confirmam a existência de tipos diferentes de câncer do colo do útero. Isso aqui é um breve histórico. Em 66, esse autor, Ashley, ele já apontava para essas evidências da existência de 2 formas de câncer do colo do útero. Uma forma seria precedida de lesão precursora, teria um desenvolvimento, então, lento, e a outra forma progrediria mais rapidamente. Na década de 70, esses outros autores, eles também apontaram evidências semelhantes. Eles sugeriram que essa fase precursora poderia ser mais curta, nos casos de progressão rápida, e também observaram que em algumas mulheres mais jovens, a fase precursora poderia ser, então, mais curta. Esses autores chegaram a questionar as diretrizes de rastreamento vigentes na época. Eles, então, defendiam uma redução na idade de início do rastreamento e uma redução na periodicidade, no intervalo entre os exames. Na década de 80, outros autores concordaram, né, com essa posição, também acreditavam na existência do desenvolvimento rápido do câncer do colo do útero e também questionaram as diretrizes de rastreamento vigentes. Só que na década de 90, surgiu um conceito de câncer intervalar. O câncer intervalar é aquele câncer diagnosticado depois de uma citologia normal, que é realizada dentro do intervalo preconizado pelo rastreamento. Então, esses autores aqui listados, eles demonstraram evidências contra o desenvolvimento rápido do câncer do colo do útero. Eles alegavam que, na verdade, o que acontece com o câncer intervalar é uma falha ou várias falhas no rastreamento, seja por conta de inadequação na coleta da amostra, inadequação na interpretação desse esfregaço, ou então inadequação no segmento das mulheres que apresentaram citologias alteradas. Só que mesmo esses autores, eles não descartaram completamente a possibilidade da existência de um desenvolvimento rápido. Só que eles alegaram que esse desenvolvimento, quer dizer, que esse tipo de câncer de desenvolvimento rápido era raro, pouco frequente, então isso não justificava a mudança nas diretrizes de rastreamento. E é assim que se pensa até hoje, embora essa polêmica ainda continue. No ano passado foi publicado esse estudo. Esse estudo, então, sugere a classificação do câncer de colo do útero em 2 tipos, tipo 1 e tipo 2, e, inclusive, esses tipos de câncer teriam possibilidades de prevenção diferenciadas. Então, o câncer tipo 1 seria um câncer originado em lesão precursora escamosa, uma lesão precursora extensa, seria um câncer mais superficial e de crescimento lento. E o câncer tipo 2 é um câncer originado em lesão precursora escamosa ou glandular, quer dizer, NIC3 ou adenocarcinoma in situ, só que essa lesão precursora seria mais circunscrita ou até mesmo oculta. E o câncer se desenvolveria abaixo da superfície do epitélio. E por isso, então, seria um câncer menos passível de prevenção pelo rastreamento citológico. Eu volto a repetir, o rastreamento, as diretrizes de rastreamento, os programas de rastreamento, eles se baseiam na história natural habitual do câncer do colo do útero. Muito resumidamente, essa história se dá da seguinte forma: as mulheres entram em contato com HPV, se infectam com HPV após a relação sexual com o parceiro infectado. A aquisição da infecção pelo HPV é extremamente comum logo após o início da atividade sexual, mas 90% dessas infecções vão regredir espontaneamente. 10% podem persistir, né, e aí então pode ocorrer a progressão para a lesão precursora. Por sua vez, a lesão precursora também pode regredir, mas se ela não for tratada, não for diagnosticada corretamente, ela também pode evoluir para câncer. Embora esse modelo de história natural seja bastante conhecido, talvez seja o câncer que tenha a história natural mais conhecida, ainda existem algumas lacunas de conhecimento, principalmente envolvendo o tempo de progressão. Por exemplo, entre uma infecção persistente pelo HPV e o desenvolvimento da lesão precursora, os estudos dizem que, em média, esse tempo pode variar de 7 a 10 anos. Só que já existem estudos mais recentes que mostram que, na dependência da intensidade da investigação, essa evolução de infecção pelo HPV para a lesão precursora pode ser muito mais rápida, pode durar até mesmo meses. Então, a gente não pode precisar, não pode estimar com precisão qual é o tempo entre
a infecção pelo HPV e o desenvolvimento da lesão precursora. Em relação ao tempo de progressão da lesão precursora para câncer, é mais difícil ainda estimar, por conta que seria antiético fazer uma avaliação prospectiva dessas lesões precursoras, ou não tratar essas lesões precursoras. Mas foi publicado recentemente, em julho desse ano, no Jornal Americano de Epidemiologia, esse estudo, é um estudo bastante sólido, ele foi feito na Holanda, e os autores, então, propõem um modelo estatístico justamente para medir o tempo entre a lesão precursora e o câncer, e eles utilizaram, então, os dados dos registros nacionais de câncer da Holanda, dos registros nacionais de rastreamento, eles cruzaram citologia com histologia, enfim, com os registros de câncer, e também usaram dados da história natural como a prevalência de HPV por idades específicas. E chegaram, então, à conclusão de que a mediana de tempo de progressão entre lesão precursora e câncer seria de 23 anos e meio. Então, assim, sendo extremamente conservador, a gente pode pensar que, desconsiderando o tempo entre infecção por HPV e lesão precursora, e nos baseando nesse trabalho, usando um intervalo inferior do limite inferior do intervalo de confiança, a gente poderia supor que 20 anos seria um ponto de corte razoável para a gente definir o que seria um desenvolvimento rápido, diferenciando do desenvolvimento habitual ou normal. Bem, e será que os fatores determinantes de um câncer de desenvolvimento normal, habitual, são os mesmos do desenvolvimento rápido? Já está bem estabelecido que a infecção pelo HPV é uma causa necessária para o desenvolvimento do câncer do colo do útero, mas a gente sabe que a prevalência da infecção por HPV é extremamente alta entre as mulheres e a incidência de câncer de colo do útero não é tão alta assim, pelo contrário, pode-se dizer até que ela é baixa. Né? Então, a infecção por tipos oncogênicos do HPV é uma causa necessária para o desenvolvimento do câncer, mas não é uma causa suficiente. Então, existem outras causas componentes, né, como fatores ligados ao estilo de vida e fatores imunológicos e genéticos do hospedeiro que podem contribuir para o desenvolvimento desse câncer. Além disso, existem fatores facilitadores da infecção pelo HPV que não deixam de ser fatores ligados ao estilo de vida, porque estão relacionados com o comportamento sexual, né, que são a infecção sexual, a iniciação sexual precoce e a multiplicidade de parceiros sexuais, que são, então, os facilitadores da aquisição da infecção. Eu vou falar um pouquinho sobre esses fatores, né? O mais importante deles é o genótipo de HPV. Já foram isolados mais de 150 tipos de HPV, 51 podem infectar o trato genital anogenital. Aqui em vermelho nós temos os 12 tipos considerados oncogênicos, e essa é a questão mais importante, quer dizer, parece que o maior fator de risco mais importante para o desenvolvimento do câncer do colo do útero é o genótipo de HPV. Mesmo dentre os HPVs oncogênicos, existem potenciais oncogênicos diferentes, e a gente sabe que o HPV-16 apresenta o maior potencial oncogênico. E esse HPV-16, junto com o HPV-18, são responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer de colo do útero no mundo, com algumas variações geográficas. Bem, se dentro de um determinado tipo de HPV, se houver uma variação menor que uma variante intratipo, aqui eu vou mostrar as variantes intratipo do HPV-16, que é o mais estudado, o mais conhecido. Então, são 4 linhagens, né, a norte-americana e a asiática-americana, a europeia e asiática, a africana 1 e a africana 2, e dentro de cada uma dessas linhagens existem subdivisões, existem sublinhagens. São ao todo 9 sublinhagens, então, 9 variantes intratipo do HPV que tem um potencial oncogênico diferente. É razoável supor que essas variantes intratipo também apresentam um comportamento oncogênico diferente. Realmente foi comprovado que as linhagens ou as variantes intratipo não europeias, são 8, né, que elas teriam um potencial oncogênico maior, 2 a 9 vezes maior do que as variantes europeias.
Em relação aos fatores relacionados ao estilo de vida, eu fiz um resumo daqueles estudos conduzidos pelo IARC, que avaliaram os fatores de risco ligados a essa questão do estilo de vida. Esses estudos agregaram vários estudos epidemiológicos, mais de 20 cada um deles, e com milhares de mulheres, e estudaram, então, em relação ao comportamento sexual, o número de parceiros sexuais e a idade de iniciação sexual. Quanto maior o número de parceiros sexuais, maior o risco relativo para o desenvolvimento do câncer do colo do útero, igual ou 6 parceiros comparado com um parceiro, esse risco relativo foi de 2,78. A idade de iniciação sexual a mesma coisa, idade igual ou menor que 14 anos comparado com a idade maior ou igual a 25 anos, um risco relativo de 2. Geralmente, esses fatores ligados ao estilo de vida, eles aproximadamente dobram o risco para o câncer do colo do útero. Em relação ao uso de contraceptivo hormonal, esse dado é um pouco mais controverso, apesar dele ter sido significativo no trabalho da IARC, o uso de 5 anos ou mais comparado com o não uso, teve um risco relativo de 1,9. Existem trabalhos mais recentes que sugerem que existe um confundimento entre o uso do contraceptivo hormonal e a própria infecção pelo HPV. Então, talvez o uso de contraceptivo não seja um fator isolado para o desenvolvimento do câncer do colo do útero. Multiparidade está bem estabelecida, que igual ou mais de 7 filhos comparados com 2 ou menos, um risco relativo de 1,76. Mesma coisa em relação à idade mais precoce da primeira gestação, aqui comparados menos de 17 anos com 25 anos ou mais, um risco relativo de 1,77. E o tabagismo também está bem estabelecido, fumantes têm um risco maior que não fumantes, aqui 1,5, para desenvolver câncer do colo do útero. Brevemente, em relação aos fatores imunológicos e genéticos, está bem estabelecido que existe uma maior incidência e prevalência de infecção por HPV, lesão precursora e câncer nas mulheres imunodeprimidas, principalmente as infectadas pelo HIV ou com AIDS, mas também aquelas imunossuprimidas por conta de transplantes e doenças autoimunes, enfim. Já em relação aos aspectos genéticos, eles são um pouquinho mais controversos, existe um pouco mais de consistência em relação a alguns genótipos do antígeno leucocitário humano, que então estaria associado a um maior risco de câncer de colo do útero, e uma controvérsia em relação à associação desse câncer com o polimorfismo do códon 72 do gene TP53. Apesar de alguns estudos isolados mostrarem associação, uma meta-análise recente não comprovou esse dado. Bem, e será então, voltando àquela pergunta, que os fatores de risco para o desenvolvimento rápido do câncer do colo do útero são diferentes desses fatores que eu apresentei para vocês, vinculados ao desenvolvimento normal? O trabalho mais recente que eu encontrei é esse de 2009, então nesse trabalho foram comparados 43 casos de desenvolvimento rápido, definidos como desenvolvimento rápido, com 329 casos de desenvolvimento normal, e foi encontrada diferença significativa para a idade no momento do diagnóstico, raça, tipo histológico e estadiamento no momento do diagnóstico. Então, nos casos de desenvolvimento rápido, 42% das mulheres tinham menos de 35 anos e 2% das mulheres, então, tinham mais, ou 65 ou mais anos. Em comparação aos casos de desenvolvimento normal, 9% das mulheres tinham menos de 35 anos, 30% das mulheres tinham 65 anos ou mais. Em relação à raça, nos casos de desenvolvimento rápido, 98% das mulheres eram da raça branca, nos casos de desenvolvimento normal, 79% das mulheres eram da raça branca. Em relação ao tipo histológico, 58% dos casos de desenvolvimento rápido eram carcinomas escamosos, 42% eram adenocarcinomas ou carcinomas adenoscamosos, em comparação com 86% de casos de carcinoma escamoso, nos casos de desenvolvimento normal, e apenas 14% de adenocarcinomas e carcinomas adenoscamosos. Finalmente, em relação ao diagnóstico, 83% dos casos de desenvolvimento rápido foram diagnosticados no estágio 1, em comparação com 54% dos casos de desenvolvimento normal que foram diagnosticados nesse estágio inicial. Nesse estudo não foi encontrada uma diferença significativa para os outros fatores de risco, com o uso de contraceptivo hormonal, tabagismo ou número de gestações. E
Eles tentaram avaliar a presença do HPV nos casos de desenvolvimento rápido e desenvolvimento normal, mas o índice ainda foi menor, era 43 anteriormente, aqui foi 25 nos casos de desenvolvimento rápido, e nos casos de desenvolvimento normal, 187, o anterior eram 300 e poucos casos. Eles encontraram um risco relativo de 1,6 para a presença do HPV 18 em comparação com o HPV 16 ou outros tipos, mas não foi significativa essa diferença. Bem, esse estudo tem limitações importantes, né? Primeiro, um N muito pequeno, só 43 casos, e além disso, a definição de desenvolvimento rápido nesses 43 casos foi feita da seguinte maneira: 31 casos foram definidos apenas de acordo com a citologia anterior, nos últimos 5 anos, ao diagnóstico de câncer negativa. Só 12 casos foram definidos por conta do intervalo entre o início da atividade sexual e o diagnóstico de câncer. Então, nós consideramos que esse assunto não está esgotado, os fatores de risco associados ao desenvolvimento rápido ainda precisam ser melhor estudados, e por isso, então, o objetivo geral da pesquisa é estudar os fatores de risco associados ao desenvolvimento rápido do câncer do colo do útero em mulheres atendidas no INCA. Os objetivos específicos: definir o perfil epidemiológico da população de estudo, determinar a frequência da infecção pelo HPV por tipos específicos e variantes intratipo, determinar a frequência de outros fatores de risco associados, aqueles que eu já citei, né, iniciação e número de parceiros sexuais, uso de contraceptivos hormonais, número de gestações, tabagismo, imunossupressão, e, por fim, descrever a distribuição da frequência de todos esses fatores em função do intervalo de tempo entre o início da atividade sexual e o diagnóstico de câncer do colo do útero. A hipótese do estudo é que mulheres com um período menor que 20 anos, entre o início da atividade sexual e o diagnóstico de câncer do colo do útero, podem apresentar características epidemiológicas e características moleculares relacionadas aos vírus identificados nos tumores, diferentes das mulheres com um tempo de evolução igual ou maior que 20 anos. Né? Lembrando, nós escolhemos o ponto de corte de 20 anos, baseados no estudo holandês, no limite inferior do intervalo de confiança, e desconsiderando o tempo entre a infecção pelo HPV e a progressão para uma lesão precursora. Eu acho que é uma opção bastante conservadora. Em relação à metodologia, esse estudo dos fatores de risco associados ao desenvolvimento rápido está inserido num estudo maior, que é o estudo dos genótipos de HPV presentes em tumores do colo do útero em mulheres matriculadas no INCA. Por sua vez, esse estudo faz parte de um estudo multicêntrico, ele está sendo realizado no Rio de Janeiro, em Belém e a partir do ano que vem também em Recife, que tem como objetivo, no ponto zero, genotipar o HPV nos casos de câncer, sendo um ponto zero para, mais tarde, essa pesquisa ser repetida e a gente avaliar o impacto da vacinação contra HPV no país. O estudo tem um desenho transversal, de base hospitalar. A população são as mulheres com câncer do colo do útero atendidas no INCA, entre julho de 2011 e março de 2014, que obviamente concordaram em participar da pesquisa após assinar o termo de consentimento livre esclarecido. É uma amostra de conveniência. Os critérios de inclusão: pacientes diagnosticadas com câncer do colo do útero confirmado por histopatologia, e exclusão: as pacientes que já tiveram iniciado algum tipo de tratamento. E o estudo está sendo realizado no Hospital do Câncer 2, no HC2 do INCA, aqui no Rio de Janeiro. Foi desenvolvido um instrumento de coleta de dados epidemiológicos que contém perguntas sobre as características sociodemográficas dessas mulheres, sobre o conhecimento e a prática do exame preventivo, do exame citopatológico, sobre história reprodutiva e hormonal, e também sobre tabagismo. Foi também elaborado um instrumento de coleta de dados clínicos. Dados são o diagnóstico patológico definitivo do câncer, o estadiamento da doença no momento do diagnóstico, a data do início do tratamento, o plano terapêutico e as comorbidades. Em relação à coleta, ela está sendo realizada pelos médicos do Serviço de Ginecologia, do HC2, está sendo utilizada uma pinça sacabucada, triangular. As amostras, então, são armazenadas em criotubos e aí são encaminhadas para a divisão de genética do INCA e são processadas. Né, primeiro o DNA total é isolado, é quantificado, a integridade é avaliada, depois o DNA viral é amplificado por PCR, é purificado, sequenciado e genotipado, isso de uma forma bem resumida. Né.
Em relação à análise dos dados epidemiológicos, as informações são armazenadas no banco de dados, utilizando o EPINFO. O Stata vai apoiar as análises estatísticas. Inicialmente vai ser feita uma análise exploratória, nós vamos calcular porcentagens, médias, medianas, desvios, padrões e faixa. A significância estatística vai ser avaliada pelos testes clássicos, T de estudo, Q quadrado, exato de Fischer. Depois vai se proceder a uma análise bivariada, calculando as medidas de associação das variáveis pesquisadas em relação ao desfecho. Por fim, análise multivariada, vamos calcular as razões de prevalência brutas e ajustadas, obviamente controladas pelas possíveis interações e confundimentos, e os respectivos intervalos de confiança de 95%. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa do INCA, foi aprovado em fevereiro de 2011. Em relação ao orçamento, esse é o orçamento do braço de estudo dos fatores de risco do desenvolvimento rápido. Vou passar rapidamente. Esse aqui é o orçamento geral do estudo maior, do estudo dos genótipos de HPV. Esse é o cronograma do braço de estudo dos fatores de risco associados ao desenvolvimento rápido. Então, nós estamos aqui nessa fase de qualificação, né? E as amostras vão ser coletadas até março, mas os dados gerais vão ser coletados até junho. Nós vamos ter que ir ao prontuário para completar os dados da ficha clínica. Então, depois, até setembro do ano que vem, análise e síntese dos dados, depois redação da tese, enfim, a proposta é a defesa da tese em março de 2015. E agora eu corri um pouquinho para tentar mostrar para você alguns dados, nós fizemos uma análise exploratória inicial desses dados. Então, até dezembro, até sexta-feira, né, nós tínhamos 896 mulheres entrevistadas, nós tínhamos 552 amostras coletadas, isso é 62%, né, do total do total da amostra, e entre essas amostras coletadas, 82%, quer dizer, 455 já haviam sido processadas, já estão genotipadas. Nós vamos trabalhar com o N de 795, que eram os questionários já digitados para fazer essa análise inicial. Então, em relação à distribuição de casos por tempo, entre o início da atividade sexual e o diagnóstico de câncer, né, nós fizemos uma estratificação, mas aqui vamos usar para simplificar a linha de corte, então, abaixo de 20 anos ou 20 anos ou mais, nós temos até o momento 147 casos, ou seja, de 18,5%, né, de casos de desenvolvimento rápido, e nós temos 648 casos, 81,5% de casos de desenvolvimento normal. Em relação à faixa etária, o que a gente pode observar aqui é que nos casos de desenvolvimento rápido, as mulheres são mais jovens, né? 100% das mulheres têm até 44 anos. Nos casos de desenvolvimento habitual, normal, só 25% das mulheres têm até 44 anos. Aí aqui um detalhe importante, quer dizer, 7% dessas mulheres têm menos de 25 anos, então estão fora da idade recomendada para início do rastreamento no Brasil, mas a maioria dessas mulheres são mulheres que estão sendo rastreadas, ou seja, se nós conseguirmos identificar alguma característica diferente nessas mulheres, talvez a gente possa propor uma abordagem diferenciada para elas. Em relação à raça, a gente não temos diferenças muito importantes, assim, eu faço questão só de frisar que isso é uma análise super preliminar, né? Nós não calculamos, nós não fizemos testes estatísticos, não calculamos diferenças, é apenas uma tomada de posição em relação aos dados, né? Então não houve uma diferença muito importante em relação à raça, quer dizer, um percentual um pouquinho maior de mulheres com desenvolvimento rápido da raça branca, mas ainda talvez não haja uma diferença real. Em relação à escolaridade, sim, né? As mulheres com desenvolvimento normal, elas têm menos anos de estudo do que as mulheres com desenvolvimento rápido, que têm, então, uma maior escolaridade. Em relação ao número de parceiros sexuais, as mulheres com uma evolução normal têm menos parceiros sexuais do que as mulheres com a evolução rápida. Aqui menos de 3 na primeira linha, mais de 5 nessa segunda linha que eu destaquei. Em relação à idade de iniciação sexual, essa idade ela é menor nas mulheres com desenvolvimento rápido do que nas mulheres com desenvolvimento normal. Aqui nós estamos na faixa de 15 anos ou menos de início da atividade sexual. Em relação à paridade,
as mulheres com desenvolvimento rápido, elas têm menos filhos, entre 0 e 2, a maioria delas, do que as mulheres com desenvolvimento normal, e aqui na outra faixa acontece o contrário, a partir de 3 filhos, as mulheres com desenvolvimento normal têm mais filhos do que as mulheres com o desenvolvimento rápido. Em relação à idade da primeira gestação, a mesma coisa, se repete, as mulheres com menos de 20 anos, elas têm a primeira gestação numa idade mais precoce do que as mulheres que têm o desenvolvimento normal. Em relação ao tabagismo, os dados são preliminares, mas eles são curiosos, né? As mulheres, ao contrário do que a gente viu na literatura, as mulheres com 20 anos ou mais, elas fumam mais do que as mulheres com 20 anos, com menos de 20 anos de desenvolvimento, né? As ex-fumantes também, a percentagem é maior no grupo de evolução normal, comparado com o grupo de evolução rápida, e aqui o grupo de evolução rápida não fuma, né? Menos do que o grupo de evolução normal. Finalmente, em relação à histologia, aqui o N é bem menor, é 102, porque, como são dados da ficha clínica, eles não estão todos levantados, nem todos digitados ainda, mas mesmo assim a gente não conseguiu detectar um número maior de adenocarcinomas ou carcinomas adenoscamosos nas mulheres com a evolução mais rápida. Em relação ao estadiamento, aí sim, mesmo com um pequeno número de casos, a gente percebe que a maioria, 40% das mulheres com desenvolvimento rápido, foi diagnosticada no estágio 1, comparando com 22% das mulheres com o desenvolvimento normal. E para terminar, embora a gente não tenha os dados de genotipagem de HPV separados pelo tempo de evolução, eu trouxe só a título de curiosidade, nós estamos com 66,8% de pacientes de casos, né, com HPV 16 e 14,1% com HPV 18, quer dizer, a soma dá quase 81% dos tipos mais prevalentes. Então, eu agradeço a atenção de todos, estou ávida para responder suas dúvidas e saber as suas sugestões. Pode tirar. Pode tirar a apresentação. Então, agora nós vamos passar a palavra para o professor Zeferino, fazer suas considerações. E Zeferino pode fazer suas questões e depois passar a palavra para a Flávia, ou pode fazer de uma forma dialogada, a seu critério. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Zeferino. Estão me ouvindo? Está dando para ouvir bem? Flávio? A todos, agradeço à Comissão de Pós-Graduação pelo convite, é um prazer estar participando desta banca de qualificação sobre um assunto que interessa bastante e um projeto bastante denso. A Flávia, como era de se esperar, ela mostra uma boa bagagem de conhecimento aí da história natural, dos fatores de risco, do câncer do colo uterino. É muito tranquila para falar, para discorrer sobre o assunto. Eu acho que isso facilita bastante, tem domínio e conhecimento. O projeto, a sua apresentação foi muito clara, bem fácil de compreender. Essa apresentação final dos dados exploratórios, acho que é muito interessante também, até mostra o quanto que já está andando o estudo. Quanto à forma, eu não vou fazer nenhum comentário na apresentação, isso fica a critério de cada curso pós-graduação, além do que conheço principalmente o Fábio, que eu sei que ele é muito criterioso, muito atento às questões diversas da forma. Eu acho que esse é um aspecto também bastante positivo da sua apresentação. Eu vejo que a Flávia sempre é muito preocupada com a idade do início do rastreamento do câncer do colo uterino, não é, Flávia? Fica tentando, seu posicionamento sempre é muito preocupado com as mulheres mais jovens. Lá na página 10 da introdução, no penúltimo parágrafo, onde você trata a identificação e caracterização desse subgrupo de mulheres,
pode propiciar uma estratificação do risco e possivelmente uma proposta de rastreamento mais eficiente para essas mulheres, é uma grande justificativa. E eu vou preferir, já, Flávia, avisando, estabelecer um diálogo. Okay? Eu sempre tenho optado por essa forma de diálogo, inclusive qualquer questão aí que o Fábio queira também comentar. Fábio, por favor, fique bem à vontade para introduzir comentários e aquilo que você achar que for pertinente. Com relação à justificativa, eu acho que também bem consistente, o assunto em si é muito interessante. Eu queria fazer um comentário aí na página 14, da figura 1, que é aquele adaptado de Schiffman. Eu não li esse artigo, mas olhando esses gráficos, em que ele mostra essa curva das lesões intraepiteliais escamosas de alto grau, que começa a se elevar um pouco antes dos 20 anos e depois lá para os 50, 60, praticamente se junta com a linha do carcinoma do colo uterino. Como disse, eu não li esse artigo, mas dá não sei se ele idealizou esse modelo ou se ele é um modelo real, baseado em dados reais, o quanto que isso foi idealizado. Porque baseado em dados reais, muito provavelmente isso se baseia em uma população que está sob efeito de rastreamento. Ou seja, que derruba a prevalência das lesões precursoras a partir dos 30 anos, é o que sugere para mim. Porque numa população não rastreada, essa queda depois dos 30 anos não ocorre. Ela vai acontecer mais tarde e num nível tão baixo assim. Então, só para... Agora, se você idealizar que todas as mulheres, estabelecer como pressuposto que todas as mulheres iniciarem atividade sexual, adquirem infecção por HPV, e essa infecção vai tomar um outro rumo, que seria o clareamento, persistência, e se persistir progredir, em algum momento isso vai se esgotar. Então, as lesões intraepiteliais escamosas se esgotariam, mas dentro do modelo, aí, mais um modelo teórico. Na prática, em mulheres sem rastreamento, aqui a prevalência das lesões de alto grau, não, só apenas um comentário geral. Tá? Este assunto, pode falar. Eu não estou te ouvindo. Flávia, eu não estou te ouvindo. Deixa eu ver o que está acontecendo. Você podia repetir sua última frase, porque o áudio entrou entrecortado? Repete a sua pergunta, Flávia. Você entrou a parte que você Está ouvindo agora? Melhorou muito. Pode falar. Saiu. Só para você terminar a sua conclusão em relação ao comentário sobre a figura 1, que entrou um pouquinho entrecortado, a gente não conseguiu ouvir. O comentário é o seguinte: eu acredito que o que serviu de base, a população que serviu de base para ele construir esta figura, para esse modelo, são mulheres rastreadas. Por isso que a lesão intraepitelial escamosa de alto grau apresenta essa redução significativa da prevalência a partir dos 30 anos. Porque na população não rastreada, isso não ocorre. Ela continua se elevando e vai estabilizar e cair um pouquinho, mas em idade muito mais avançada do que está aqui. Então, em países que têm, ou em regiões que têm rastreamento, ele tem, de fato, até em algumas regiões, até uma queda um pouco mais rápida do que está aqui. Mas, em geral, esse é o padrão de lesão intraepitelial escamosa de alto grau em população rastreada. Tá? Ela cai, aparece e cai rapidamente. Apenas esse comentário. Esse assunto de estudar o tempo de atividade sexual,
que é um parâmetro mais fácil de ser obtido, ele é muito interessante. Inclusive, você cita aqui no projeto alguns artigos que dariam base para utilizar esses parâmetros. Tá? Inclusive para a definição para a caracterização do tumor de crescimento rápido. Eu até tenho, a gente acabou na página 15, você fala que vários outros autores escreveram a ocorrência de casos de câncer do colo uterino que apresentam progressão muito rápida do que o habitual. Nós temos um artigo agora que acabou de ser publicado, um adenocarcinoma, o HPV-18, que é de uma mulher vacinada, que tinha HPV-18 persistente, que vinha com um exame citológico normal, aí deu operado, anual, que fazia parte do projeto, e na sequência era um adenocarcinoma microinvasor. Está publicado na revista da Sociedade Americana de Colposcopia e Patologia Cervical, acabou de sair no PubMed 2 semanas atrás. Pode falar. Então, não estou ouvindo. O seu som desaparece. Está me ouvindo agora? Eu procurei esse artigo exaustivamente, porque eu lembrei que você comentou com a gente essa semana passada, mas eu não tinha encontrado ainda. Eu vou buscar hoje. Então, é bem isso mesmo. Então, vocês comentam aqui também sobre os diferentes diagnósticos histológicos e uma variabilidade maior do tipo histológico nas mulheres jovens. Tem um estudo de Saziene, de 2012, que ele utilizou o registro de câncer do Reino Unido e trabalhou muito com as mulheres mais jovens. E ele também conclui isso. Como a população dele, a amostra dele, a população do registro é muito alta, eu acho que seria interessante também tê-lo ali. Eu também tenho esse artigo, mas é facilmente obtido, que é do grupo lá do Kansk, mas eu acho que o Kansk não é coautor, mas o Saziene é coautor, é o último autor lá na lista, lá, foi publicado em 2012, e ele procura detalhar muito, com base nesse registro, procura detalhar muito os casos que ocorrem em mulheres mais jovens. Mas ele não tem informação sobre HPV, ainda que ele tenha uma amostra muito grande. Okay? Mas é muito interessante, ele tem um histórico de rastreamento para analisar, mais os tipos histológicos. Mas agrega informação, eu acho que isso é super interessante. Esses dados que você mostrou na sua apresentação sobre os fatores e riscos que estão associados com as mulheres mais jovens, eu acho que isso você vai procurar. Né? Esse que você mostrou na sua apresentação, que as mulheres mais jovens, a raça branca, o estágio inicial e a histologia. Aqueles dados que mostram uma associação, mas não associação. O teste HPV é um risco, porém não estatisticamente significativo, se aumentar o N para ver se isso é verdadeiro. Tem essas limitações que estão colocadas. Bom, você usa o estudo de Wink como parâmetro para definir crescimento rápido ou não crescimento rápido. E no estudo de Wink, ela encontrou uma mediana de 23,5 anos de progressão entre lesão precursora e câncer. E na análise exploratória que você fez, você encontrou 20% dos casos, é isso, né? Um tempo de atividade sexual nas mulheres que tiveram diagnóstico de câncer do colo uterino. Esse 20% é mais ou menos do que você estava esperando encontrar? Porque a mediana é 50%.
Eu acho que nós esperávamos encontrar menos. Estamos com 18,5%, mas no nosso cálculo inicial que nós íamos encontrar uns 10%. Então, eu até me surpreendi positivamente em encontrar 18,5% até o momento. Nós estamos com quase 900 casos e é possível que a gente chegue a uns 1.000 casos até março, né? Então, se essa porcentagem se mantiver, eu acho que a gente vai ter um número suficiente de casos para poder fazer umas análises interessantes. Esse trabalho do Vink aqui é muito interessante. É muito interessante. Olha, o que eu tenho a agregar aqui em comentários, o que me chamou a atenção já nessa análise exploratória, o que você acha que vai dar significativo nesse estudo seu? Você vai fazer? Obviamente, eu acho que nós vamos conseguir encontrar diferença para a idade. Está me ouvindo? A idade não. Estou. Está me ouvindo, Zeferino? Acho que está. Enfim, eu acho que nós vamos encontrar diferença para a idade, para a raça, para a escolaridade. Acho que para os dados de comportamento sexual, para a paridade, eu acho que os clássicos que a gente já tinha encontrado relatado na literatura. Eu me surpreendi com aquele dado sobre tabagismo, que foi o contrário ao que a gente imaginava, também com a questão da menor porcentagem de adenocarcinoma, mas eu acho que em relação ao tipo histológico não tem como a gente fazer inferência ainda, porque o número de casos é muito pequeno, né, são só 102 casos que já estavam analisados, e eu estou muito na expectativa do que vai acontecer em relação à variante intratipo, que é um assunto que a gente conhece pouco, e que é mais ou menos uma aposta nossa de que possa talvez fazer diferença nesses casos de desenvolvimento rápido. Eu não tenho a mesma impressão que você não, viu? Esse fator de raça, escolaridade, por que você acha que raça, escolaridade, comportamento e paridade teria associado com um crescimento mais rápido? A questão de raça, de escolaridade e de paridade, eu acho que os dados mais sociodemográficos, eles não fazem nem muito sentido, até porque, enfim, não faz muito parte do modelo explicativo, né, do câncer do colo do útero. Mas os dados, talvez as mulheres que começassem a ter uma atividade sexual mais precocemente, um número maior de parceiros, né, elas pudessem realmente ter a chance da exposição mais cedo, e talvez isso fosse um fator determinante também, facilitador, de repente, de um desenvolvimento rápido. É lógico que a gente, quando for trabalhar com a amostra final, com os dados finais, a gente vai ter que ter muito cuidado com o confundimento entre esses fatores de risco, né? E também vamos ter cuidado em separar os grupos por, talvez, estratificar por idade, porque certamente, pelo menos essas questões ligadas a comportamento sexual, elas mudaram muito ao longo do tempo, né? Então, a gente tem dentro dessa amostra uma coorte muito mais jovem, né, que provavelmente tem um comportamento diferente do que a coorte de mulheres mais velhas. Então, talvez a gente tenha que fazer uma estratificação para poder ter certeza que esses dados não vão se confundir. Eu acho que a análise, o ajuste entre as variáveis, o modelo é fundamental para essa análise. No final dos anos 90, quando fizeram os estudos de fatores de risco do câncer de colo uterino, e depois de 2000, começo de 2000, quando o HPV entra na história de maneira sólida, que se refaz quase todos os estudos de fatores de risco com HPV, quer dizer, no final dos anos 90 sem HPV. De 2000 para cá, com HPV, tem um fator de risco associado à aquisição da infecção por HPV, o mais forte é o número de parceiros. Isso você mostra aí alguns vários dados. Agora, a idade do início da atividade sexual, ela não é consensual. Ela aparece como fator de risco, mas tem trabalhos que não mostram,
quando faz análise ajustada, que não mostra a idade do início da atividade sexual quando se ajusta por número de parceiros e outras variáveis. Com o HPV e número de parceiros, há um ou outro estudo que falou que depois que a mulher adquiriu HPV, o histórico do número de parceiros perde importância. Isso quer dizer o seguinte, que a questão é adquirir HPV do ponto de vista de risco. Uma vez adquirido o HPV, não há evidência que a persistência da lesão ou a progressão da lesão esteja associada com esses fatores, de maneira geral. Inclusive, você demonstra isso no seu projeto, isso está claro, está bastante claro. Então, eu acho que é importante fazer uma análise ajustada sobre isso aqui, que é o que vai, de fato, mostrar. Eu acredito, fazendo hipoteticamente, que as características dos vírus são bastante importantes. Por exemplo, o HPV-16, nós sabemos que no adenocarcinoma, o HPV-18, tá, ele está associado com adenocarcinoma. Raramente você tem, ou mais raramente, você tem um carcinoma escamoso associado com 18. Mas o 16 pode dar tanto carcinoma escamoso quanto adenocarcinoma. Se nós formos olhar dos adenocarcinomas, quantos estão associados com o HPV-16, isso é altíssimo. E aí você vai analisar a variante intratipo, das variantes do HPV-16, a europeia dá mais carcinoma escamoso, e as africanas dá mais adenocarcinoma. Então, isso do ponto de vista histológico tem artigos demonstrando, tem estudos demonstrando que a variante já influencia, tem uma influência no tipo. Então, o 18, o adenocarcinoma, é causado pelo 16 e pelo 18. Sendo que há diferenças entre o 16, que está dando o carcinoma escamoso, e o 16 que está associado com adenocarcinoma. Eu acho que há uma altíssima, na minha hipótese de entendimento dessa questão, eu acho que alguma coisa vai surgir por ali. E dentro das variantes de 18, que são muito menos estudadas, porque ele é muito menos prevalente, mas que também tem variantes, então destes casos que tiver um crescimento rápido, sei lá, sequencial, do DNA total dele, eu não sei, do HPV, eu não sei o que é possível fazer do ponto de vista genético, quer dizer, explorar esses casos, eu acho que tem aí um entendimento do próprio HPV. Do ponto de vista genético, o HLA é difícil de estudar, você mesmo comenta aqui. Eu já ensaiei fazer, conversando com a Luísa ali na Vila, de avaliar aspectos genéticos, mas o polimorfismo do HLA se coloca em xeque. Aí já, nós não temos como, a variabilidade é muito grande do HLA. Ele limita muito qualquer conclusão sobre o HLA, e mesmo os trabalhos que concluíram alguma coisa, são bastante frágeis nesse sentido. Então, nós conhecemos muito pouco sobre isso daí, e eu não sei se, em geral, quem estudava HLA e câncer do colo uterino meio que abandonaram pelas dificuldades de se obter, ou deixaram de lado, ou de se obter algum resultado conclusivo. Pelo menos esse, hoje, é o cenário que eu tenho sobre a questão do HLA. Mas a questão, repetindo, dos aspectos do HPV, principalmente as questões do intratipo, é algo ainda a ser desvendado. Porque os HPVs associados com nós falamos 16, mas dentro do 16 tem uma variabilidade, e o 18 ainda é mais desconhecido, porque é menos prevalente, menos pesquisado, e aí deve se estabelecer alguma associação das variantes do 18 com o carcinoma A ou B, é muito mais difícil, tá? Por conta do N muito baixo. Então, o 16 é muito mais explorado, e aí, para mim, tem coisas. Aí tem resultado. Portanto, eu não apostaria muito, na minha expectativa, na minha hipótese, que se vai encontrar alguma coisa dentro dos fatores sociodemográficos, mas tem que ser pesquisado. Eu vi aí você tem uma equipe na área de biologia molecular muito competente em clínica, tem um timão aí associado aí ao estudo, tá? E vi aí que tem na tecnologia de tipagem HPV, tem 2 tipos de primers citados. Tá? Onde tem aquela figura aqui, está na página 44. Tem o PIGM9/PIGM11, tá certo? Lá no
A última figurinha à direita embaixo. Está vendo, Flávio? E depois, isso que está CP5, CP6, deve ser GP5, GP6. Na página 44, essa figura. Esses planos têm sensibilidade. Eu acho que foi no início, o que tinha sido programado seria usar um dos primers e depois, na prática, ele não funcionou bem e houve uma mudança. E eu não percebi isso na figura. Aí eu já vou colocar. É toda a nossa situações que nós já vivemos aqui. Nós começamos a usar o PIGME 9 e o PIGME 11, só que ele marca 45 pares de base. Ou seja, tem que ter um DNA de excelente qualidade para você achar uma sequência de 450 pares de base íntegra. Tá? O GP5 e o GP6 marca 150 pares de base. Ou seja, mesmo que ele esteja fragmentado o DNA, você encontrar uma sequência de 150 íntegra é mais fácil do que achar uma sequência de 450. Então, no geral, é mais fácil detectar, quer dizer, a sensibilidade é maior, traduzir isso que eu falei que é mais fácil, usando o GP5, o GP6 do que o PIGME 9 e o PIGME 11. E existe hoje aí até o CPF10 que sequencia CPF10, que sequencia 65 pares de base. Há uma dúvida sobre como é que é a especificidade na medida que você aumenta a sensibilidade e quanto é que se perde a especificidade. Não sei responder essa pergunta, mas sempre essa dúvida surge. Então, na verdade, esses primers, na medida que eles foram ficando menores, quer dizer, marcam um número menor de pares de base, aumenta a sensibilidade. Então, dependendo, repetindo, da qualidade do DNA disponível, da variabilidade da qualidade disponível, você pode ter uma variabilidade de detecção. Você vai perceber isso quando você começar a ter carcinoma invasor com HPV negativo. Aí você começa, por que está dando negativo se nós sabemos que a associação virtualmente é 5%? E aí você começa a trabalhar com outros pares de base que sequencia menos, quer dizer, que você marca um número menor de pares de base, com primers que marcam um número menor de pares de base, você começa a achar resultados positivos quando for mais tarde, quando for utilizando outro primer. Mas esse é um aspecto aí da sua equipe de biologia molecular que eu tenho certeza que eles tiram de letra esse assunto só para comentar isso. Eu não percebi. Você quer fazer algum comentário sobre isso? Vou levar essa observação genética, né, e vou me inteirar direito com eles qual foi exatamente o problema que eles tiveram inicialmente, porque que eles optaram pela troca dos pratos. Em geral, né, espero que, se for necessário, vocês considerem isso, estou repetindo. Isso que eu estou dizendo, para quem trabalha nesse espaço, é uma informação muito natural. Eu não vou falar óbvia, mas é muito explícita. Tá? O que você achou nessa análise exploratória que você fez, de ter encontrado quase 81% da HPV 16 e 18, quando esperado seria 70%? Foi também uma surpresa, né? Quer dizer, na verdade, o que eu acho, Zeferino, é que esses dados Brasil, né, que a gente vê publicados, né, pelo Instituto Catalão de Oncologia, eu acho que eles se basearam enfim, eles pediram amostras a quem tinha disponível, né? Então eu não sei se a representatividade daqueles dados, ela realmente
é verídica, né? Eu acho que a gente tem visto nos trabalhos desenvolvidos no Brasil, em relação à genotipagem, tanto nos casos de citologia normal, como nos casos de lesão precursora e como nos casos de câncer, a gente tem encontrado uma prevalência maior do 16, né, e do 18. E, em alguns lugares, em algumas regiões, existe até o 18 não é nem o segundo. Então, eu acho que a gente, na verdade, um dos subprojetos aqui desse trabalho é uma revisão sistemática sobre o que já foi publicado no Brasil em relação à genotipagem de HPV em casos de câncer, né? É um dos produtos que fazem parte das minhas atribuições ligadas a esse projeto. Está em andamento. E eu estou percebendo isso, quer dizer que, na verdade, os dados publicados internacionalmente, a partir das amostras enviadas aqui do Brasil, eu acho que talvez eles não sejam completamente representativos do que acontece no país. Então, por um lado, eu fiquei surpresa, estamos com 80%, por um lado, eu gostei muito, porque em relação à vacina, isso é um plus, né, melhora, teoricamente, né, o impacto da vacinação no país, né, mas aí vamos esperar o resultado da revisão sistemática para ver... São 3 comentários aqui de destaques. A idade do diagnóstico, é óbvio, e está previsto isso, a questão do ajuste pelo estadiamento. Porque algo é diagnosticar um carcinoma no estádio 1, outra coisa é diagnosticar no estádio 3. Tá? Então, aí já transcorreu um período de progressão. Esse período pode também variar em função do tumor de crescimento rápido. Quer dizer, qual que é a suposição? Que o tumor de crescimento rápido, ele evolui do estádio 1 para o estádio 3, talvez cresceria mais rapidamente, mas isso é uma hipótese. Porque tem 2 situações distintas. Uma é uma lesão precursora, se é que ela existe ali de fato, tornar-se invasora. E é esse câncer que você está procurando, que você quer saber se ele cresce rapidamente. Se cresce, não. Se há uma progressão rápida. A outra questão que eu acho que é independente, ou pode ser independente, é este mesmo câncer, que evoluiu rapidamente da lesão precursora para a lesão invasora. Como é que vai ser a progressão dele enquanto lesão invasora? Vai ser mais rápida ou mais lenta do que os demais? Então, esse é E ali, eu não sei se está previsto ou não, se é possível avaliar a agressividade desse tumor, dessa neoplasia invasora. Com KI67, com fatores de proliferação, quer dizer, tentar caracterizar a agressividade do tumor com alguns marcadores. Isso está previsto? Nesse projeto ou em outro projeto? Não está previsto. Não, nesse projeto não está previsto, né? Como eu tenho uma data limite por ser um projeto de doutorado, e essa data é março de 2015, nós não incluímos essa questão. Mas todo esse projeto ele vai continuar, independente do término do meu doutorado. Né? E aí está previsto, então várias coisas previstas, né? Prevista essa questão da avaliação da agressividade do tumor, prevista a questão da resposta terapêutica desses casos, porque os clínicos lá no HC2, eles têm a hipótese de que esses casos respondem pior ao tratamento, né? E também o pessoal da genética lá do INCA pretende continuar ou tentar fazer outras análises, até mesmo aquelas de HLA, ou então outras relacionadas com tabagismo. A gente tem 3 linhas lá na pesquisa, que é a questão da imuna, a questão do tabagismo e a questão da genética, que tem interesse em continuar estudando esses dados, né? Aqui estão restritos os dados que a gente sabe que nós podemos contar com eles até março de 2015, até digamos, dezembro de 2014, para conseguir defender. Esse comentário não passa, em hipótese alguma, para sugerir inclusão. Pelo contrário, eu acho até que o seu projeto, ele tem muitas informações, até se considerando que está se tratando de um projeto de dissertação de mestrado. Então, não se trata disso. Eu acho até que ele tem um conjunto de variáveis imenso. Porque se de repente vocês decidirem fazer um recorte desse universo todo e ajustar o conjunto das análises
o seu mestrado, eu acho que isso faz sentido. Eu não vejo obrigação de você ter que defender o seu mestrado com todos os universos. Zeferino, desculpa, a gente não mudou. Está ouvindo bem agora? Está ouvindo? Eu não estou, de forma alguma, sugerindo a inclusão de qualquer outra análise aqui. Você pode chamar atenção para alguns aspectos. Porque eu acho que o conjunto de dados que você terá no seu mestrado, ele já é muito denso. Acho até que ultrapassa o limite do que, ou o referencial, do que seria apropriado por um mestrado. Isso, inclusive, se você, seu orientador, pode falar. Pode falar. Mas ele é muito denso. Se você apresentar um projeto desse para doutorado, vai bem. Isso que eu quero dizer. Mas outros aspectos da análise, principalmente da agressividade tumoral, são aspectos que trazem muita curiosidade. Você tem um inquérito aqui das variáveis sociodemográficas, um inquérito extenso, em muitos detalhes. Quem é que está aplicando esse inquérito? A divisão de epidemiologia treinou uma equipe para o trabalho de campo, né? Então nós temos uma... acabou. Pronto, voltou tudo. Levamos um susto, mas não foi nada demais. Enfim, a divisão de epidemiologia então treinou a equipe, né, para o trabalho de campo. Nós temos as entrevistadoras, elas fizeram um treinamento, elas são supervisionadas constantemente por uma integrante da equipe da divisão de epidemiologia. Esses questionários são sempre revisados, né, para consistência. Existe uma auditoria permanente, nós fazemos reuniões mensais também para discutir o andamento do projeto. Então existe todo um monitoramento na qualidade da coleta dessas informações, na qualidade da coleta das amostras. A própria divisão de genética também monitora essa questão da qualidade das amostras, como é que elas estão funcionando. Tem aí algumas questões relacionadas ao exame preventivo. Está escrito exame preventivo na pergunta. Eu acho que você já deve ter ouvido eu falando sobre essa questão da confusão com o termo exame preventivo. Porque, na verdade, é uma dúvida. Tinha um mestrado no Hospital de Câncer de São Paulo, a Camargo, que era o José Humberto Fregnani, que orientava. E tinha um inquérito sobre a história das mulheres. E eu sugeria a eles que tentassem investigar, quer dizer, introduzir algum componente no questionário, que tentasse diferenciar, perguntar à mulher se fazia alguma diferença o que era exame preventivo e exame ginecológico para ela. Ainda que os dados não sejam suficientemente conclusivos, as mulheres confundem exame ginecológico com exame preventivo. Então, o fato de você estar perguntando o que pode acontecer, quando você perguntar se ela fez exame preventivo, é possível que haja mulheres que fizeram exame ginecológico, não fizeram o exame preventivo, e respondam sim para essa questão. Eu até coloco essa questão porque esses dados de cobertura que nós temos no inquérito PNAD, que mostram coberturas altíssimas, é difícil de imaginar que aquilo seja real, que aqueles percentuais de cobertura sejam reais. Eu acho que deve ter algum viés aí que precisa ser entendido, porque são coberturas de fazer inveja a países desenvolvidos que têm programa organizado, sistema de informação e segmento longitudinal de pacientes. É de fazer inveja, seria de fazer inveja é isso, fazer inveja. 83% de cobertura é cobertura da Finlândia, população estável, todo mundo sabe onde mora, etc, etc. Agora, você imaginar que um estado aqui da região sudeste, da região nordeste, possa ter essa cobertura, não é possível.
É dificílimo de imaginar como isso acontece. E os números de exames citológicos disponíveis no setor privado, no setor público, privado não se tem, não é compatível com essa cobertura de 3 anos, e pela forma como acontece. Então, ali tem algum viés importante na forma de obter a informação. Você vai perguntar exame preventivo. Há alguma evidência de que as mulheres confundem exame ginecológico e exame preventivo? Esse trabalho do João Humberto está publicado na revista International Journal of Gynecological Cancer. Certo? É um dado indireto de um dos resultados que estão lá colocados. Eu acho que 2011, 2012, por aí que ele andou que ele publicou. Então, se for possível, explore isso. Se for possível. Tá? Porque, para entender melhor até a forma de fazer essa pergunta e se for verdadeira essa hipótese que eu estou colocando, e tentar ajustar essa informação. Ficou claro a minha questão? Ficou bastante claro, eu acho que você tem razão, eu acho que existe essa possibilidade das mulheres acharem que, ao ser examinadas, está sendo colhida a citologia, né? Mas as entrevistadoras foram orientadas a investigar se foi colhido material, enfim, a tentar esmiuçar o melhor possível essa informação. Mas tanto esse problema acontece em relação à coleta do preventivo, como também acontece em relação às informações de comportamento sexual, né? Porque a gente sabe que essas informações às vezes são um pouquinho enviesadas pelaquela questão de você dar uma resposta que socialmente é esperada, né? Mas isso é inerente a esse tipo de pesquisa. Agora, a Liz queria aqui fazer uma observação, eu vou passar para ela um instantinho. Zeferino, antes desse projeto começar, a gente fez um outro projeto que foi somente procurando mulheres que tinham feito o exame preventivo e que tinham feito esse exame preventivo cuja lâmina foi parar lá no INCA, no CITEC, e nós fomos e fizemos um inquérito domiciliar e fomos atrás dessas mulheres, nós fomos atrás de 1.000 mulheres. E nesse questionário a gente tinha essa preocupação de entender se ela estava compreendendo o que era o exame preventivo. Então, tinha uma série de perguntas sobre o profissional de saúde te informou se foi coletado algum material, que você depois teria que voltar para receber o resultado desse exame. E a maior parte das mulheres, de fato, ela tem esse tipo de conhecimento, e até porque o médico avisa para ela que ela tem que voltar para pegar o resultado dessa lâmina, desse exame, não diz lâmina, diz exame. E uma coisa interessante foi isso, quer dizer, elas têm esse tipo de conhecimento, e o que está acontecendo é que o profissional de saúde, uma vez que a mulher entrou na sala, ele colhe. Existe hoje uma cultura do profissional de saúde, que é maior do que a cultura que se diz que é a mulher que está procurando fazer o exame anualmente, e no Rio de Janeiro o índice de exames anuais era gigantesco, e o índice de exames de 3 em 3 anos era praticamente nenhum, era na faixa de 3%, então está havendo um excesso de exames, aqui no Rio, né? Um excesso de realização de exames preventivos, e em Belém isso também estava acontecendo, e o que acontece que os profissionais de saúde alegam na dúvida se essa mulher vai voltar ou não daqui a 3 anos, se ela chegar até aqui, a gente acolhe. E o recomendado pelos médicos e confirmado pelas mulheres é que os médicos estão mandando essas mulheres voltarem todo ano para fazer essa coleta, e elas estão voltando todo ano. Apenas 3% das mulheres afirmaram que o médico orientou o retorno somente após 3 anos, com o resultado normal na mão, né? E foi a mesma coisa que os médicos disseram, quando a gente perguntou para os médicos qual era a recomendação que eles estavam fazendo. Então é muito interessante, hoje existe uma cultura dos médicos de realizar a coleta anual, as mulheres são muito obedientes, elas estão realmente fazendo anualmente esse exame, né? E tem uma parcela que nunca apareceu, óbvio, né? Então nós estamos falando de uma população que tem acesso e chega até o serviço. Então é um outro problema, quer dizer, paralelo a esse que você colocou, que está completamente adequado, só que no nosso caso, a gente tem um estudo que precede
né, e que diz que elas estão compreendendo que é isso mesmo, que elas coletaram um material e que elas têm que retornar para verificar o resultado desse exame. Era só um comentário que eu queria fazer para você. A gente vai publicar em breve os resultados desse inquérito, né? Mas esse estudo do João Alberto, ele tem um grupo de mulheres com carcinoma invasor, um grupo de mulheres com lesões precursoras. Se a mulher tem lesão precursora, ela fez o rastreamento prévio. Das mulheres que tiveram carcinoma invasor, alguma falha teve. E analisando os dois grupos, o grupo que confunde exame preventivo com exame ginecológico é o grupo que tem carcinoma invasor. A mulher que tem lesão precursora diagnosticada, ela é mais precisa nessa resposta. E a mulher que tem carcinoma invasor, a minha impressão numa análise indireta, é uma inferência que eu estou fazendo, né, pelo resultado que ele apresentou, até eu estive na banca e comentei isso, era de que as mulheres com carcinoma invasor estavam confundindo exame ginecológico com exame preventivo. Então, você veja que a população que está fazendo exame preventivo, de fato, está fazendo exame preventivo. Aquela que não está, de fato, fazendo exame preventivo, ela confunde mais com o exame ginecológico com exame preventivo e desenvolve carcinoma invasor no futuro. Então, é isso que eu observei. Agora, uma questão importante que eu acho, para vocês que são epidemiologistas, é entender essa altíssima cobertura que o inquérito mostra. Quer dizer, minha opinião, não é real. Mostrar esses dados como está, nós estamos cometendo um equívoco. Preciso entender isso daí. Não bate, gente. Tá? O número não bate. Tá? Seja pelo total de exames que são feitos, mesmo que você admite que tem um monte de subregistros, certo? E também por analogia a países que têm um programa muito organizado, tá? Que não atinge essa cobertura com o sistema de informação, o convite para as mulheres fazerem rastreamento tem dificuldades, para que o convite sistemático tem dificuldade. Então, precisa entender por que essas coberturas estão aí. Acho que essa é uma questão geral. A mesma coisa da mortalidade ali, que demonstrando 5 mortes por 100 mil mulheres, a Gunnar aí, revendo os dados, está achando aí 10, 12, 14 nas capitais, queda nas capitais, não queda no interior, quer dizer, então, até eu mesmo parei de falar que a mortalidade no Brasil não está caindo, porque tem um problema de dados, tá? E vai ser difícil demonstrar isso. Então, bom, enfim, nós estamos saindo um pouco fora da questão do projeto, mas, enfim, por fim, a última colocação que eu quero fazer com relação ao seu projeto, os diagnósticos histológicos. É o único patologista, é diagnóstico em consenso, como é que eles serão estabelecidos? Quer dizer, obviamente que eu conheço que tem uma tremenda experiência, mas como provavelmente existem algumas situações limítrofes, de dúvidas, e isso provavelmente vai concentrar nas mulheres jovens, a uniformidade ali do diagnóstico é fundamental. Tá? E aí eu pergunto para você, como é que... E aí eu acho que você pode encontrar diferenças. Quer dizer, há várias evidências que o tipo histológico é diferente. Ou tem algumas diferenças, não que é diferente, tem algumas diferenças. Então, como é que está, quem é que vai avaliar, quantos patologistas estão envolvidos nisso, que entendimento prévio existe sobre esse aspecto? Eu acho que você levantou um ponto que ninguém tinha pensado ainda, né, Lins? Bom, a Lins está dizendo que sim, então a ignorância é minha. Quer dizer, eu não tinha pensado nesse ponto, porque, na verdade, o diagnóstico, os patologistas não estão fazendo parte do estudo. Eu não sei, deixa a Lins responder, que talvez ela tenha uma informação que eu não tenho, só um minutinho. Não, existe uma rotina de funcionamento no HC2. Quer dizer, o HC2, a mulher só entra com a biópsia, né? Então já entra com todo, enfim, com o diagnóstico já confirmado. Mas, no INCA, a gente tem o hábito de checar. Então, assim, para qualquer tipo de câncer, a menos que você já esteja com um quadro absolutamente já muito avançado, enfim. De qualquer maneira, a gente tem essa preocupação. Então, já faz parte da rotina. Agora, diante do que você está colocando, uma coisa que eu estou pensando aqui é a gente ter um controle externo.
que seria interessante, numa subamostra, de repente, a gente tem a amostra, né? A gente pode fazer essa confirmação, eu vou deixar você ver aqui a pessoa com quem a gente está pensando. Né? Quer dizer, as biópsias que vêm de fora, eu não sei se você está dizendo, é praxe revisar. Os hospitais de câncer, em geral, vêm de fora, revisam porque a heterogeneidade é muito maior. Internamente, para um determinado estudo, mesmo que eu tenha um time de 5, 6 patologistas, para um determinado estudo, você coloca 2 e faz diagnóstico por consenso. E pega 2, que tenha mais experiência sobre o colo do útero. Porque tem patologista que trabalha mais com trato do gastrointestinal, trabalha mais com pulmão, trabalha mais com outros cânceres, e tem aquele que trabalha mais com tumor ginecológico. Aqui, e com o tempo a pessoa vai, e a pessoa consegue dar diagnósticos mais homogêneos e aparentemente mais consistentes, vamos colocar assim. Então, não desprezar, não tratar o diagnóstico histopatológico como um padrão ouro que não está sujeito à variabilidade. Tá? Essa semana nós tivemos uma mudança de diagnóstico depois de uma revisão com relação a uma neoplasia. São detalhes, mas muda o diagnóstico. Então, se um estudo inteiro, independente da rotina, se tiver um ou outro patologista que for lá e certificar se é um tumor adeno escamoso, adenocarcinoma, neuroendócrino ou qualquer outro assim, eu acho que vai dar... Acho que é bom. Alguém pode perguntar isso para vocês na hora de vocês submeterem um artigo, alguma coisa nesse sentido, que for o controle de qualidade, que você, o rigor que vocês tiveram na análise histológica. Bom, enfim, eram esses os comentários que eu queria fazer, assim, com o propósito de tentar colaborar com o projeto na fase em que ele está, e parabenizo a toda a equipe, a Lisa aí, que esse magnífico projeto, tá? E eu acho que esse estudo como um todo tem inúmeros produtos, e o projeto específico da Flávia, para mim, ele é mais denso, ele é novo até para mestrado, mas tem um cronograma totalmente execuível, como você mesmo demonstrou, e eu tenho certeza que você vai concluí-lo, até porque já tem grande parte da coleta de informações de dados, inclusão de pacientes, grande parte disso já executado. Parabéns para você, o Fábio, a Liz e todos aqueles que estão envolvidos aí. Obrigado pela participação, um prazer muito grande. Usualmente eu sou orientador e eu falo no final, mas como a gente não sabe até que horas você vai poder continuar, então eu vou fazer, ele já fez algum comentário, eu vou fazer algum comentário em relação ao que você falou. Primeiro, começando pela parte final, o projeto inicial, ele não tinha foco em tipo histológico, mas sim em prevalência de HPV em câncer. Então talvez eles não tenham pensado nesse preciosismo, não vou chamar de preciosismo como se fosse uma coisa exagerada, mas eles não tiveram essa preocupação de fazer o consenso de especialistas no tipo histológico, que para o caso do projeto da Flávia faz uma grande diferença. Né? Talvez por outro projeto não fizesse, aí não foi desenhado, mas eu acho que está em tempo ainda de incluir, e como você falou, não precisa ser uma auditoria externa, pode ser o confronto de 2 patologistas do serviço e na discrepância eles chegarem a um consenso e na ausência de consenso aí sim consultar um terceiro. Isso não é uma coisa, é trabalhosa, mas não é uma coisa difícil de ser feita dentro da estrutura do INCA. Bom, outra questão que foi uma questão que você levantou, que é se a Flávia acredita que as variáveis sociodemográficas vão fazer diferença. Né? Eu acho que não vão fazer grande diferença, mas se de fato tem alguma coisa diferente e a gente for encontrar isso lá nas variantes, é possível que elas percam importância e aí fiquem um pouco diferentes dos outros cânceres. Né? Quer dizer, se aumenta a participação da etiologia de um fator que não foi estudado até o momento, e esse fator é mais importante nos cânceres de desenvolvimento rápido, é possível que as outras variáveis percam um pouco em importância. Eu não sei se ela vai encontrar uma diferença significativa.
Outra questão que você colocou é se ela esperava encontrar 20% dos casos, em torno de 20% dos casos de desenvolvimento em menos de 20 anos, já que a mediana é a medida de 50%. Né? Então, se ela usasse o ponto da mediana, era para a gente encontrar 50% com menos de 23 anos, e não 20% com menos de 20 anos. Mas é possível que tenha uma concentração entre 20 e 23, não sei. Eu não conheço, né, e até estranhei, conversei com a Flávia, eu não costumo ver mediana como uma medida de tendência central associada a intervalo de confiança, como uma medida de dispersão, mas sim faixas. Então eu até estranhei. Né? E também eu não participei dessa decisão, mas talvez a gente pudesse fazer, ao invés de usar apenas essa referência que estabelecer esse ponto de corte, mas fazer um histograma de tempos de desenvolvimento de câncer desde o início da atividade sexual até o desenvolvimento de câncer, e talvez encontrar um padrão bimodal e aí estabelecer um ponto de corte talvez diferente de 20 anos em função desse padrão bimodal de tempos, né? Ou então referendar esse ponto de corte de 20 anos, mas não apenas nesse estudo, que é um estudo que, pelo que eu entendi, que eu também não tive acesso, é um estudo de modelo matemático, né? E que pode funcionar muito bem ou não, porque ele é baseado em pressupostos de outras evidências, ou seja, a gente pode estar errando nesse ponto de corte. Essa é uma preocupação que eu tenho. A Liz quer fazer mais um comentário, né, Liz? Em relação à aposta das variáveis, eu já sou completamente audaciosa e na ciência a gente pode às vezes ser audacioso, né? A gente pode quebrar a cara, mas os dados estão aí para apostar nisso. Eu acho que o perfil epidemiológico desse grupo é diferente. Eu acho que o perfil epidemiológico das mulheres hoje com câncer de colo de útero é claramente um perfil associado com pobreza. O que a gente está esperando desse grupo? Que não é essa a tônica, não é essa a tônica que a gente vai encontrar. A gente está apostando que esse grupo, assim como outros tipos de câncer, como câncer de mama, de próstata e outros vários tipos de câncer, tem um subgrupo que está na faixa de 10%, que tem mesmo um perfil diferente. Ou ele tem um perfil hereditário claro, né, tem uma história familiar diferente, enfim, todos os tipos de câncer têm isso. 90% tem um padrão, 90%, 95%, 5% a 10% tem outro. No câncer do colo de útero, o que eu espero é que este subgrupo tenha alguma coisa ou ligada ao próprio vírus, ou ligada ao próprio hospedeiro. E aí, o que vai desaparecer, na minha opinião, assim, que a gente está aguardando? Vai desaparecer essa característica, que é mais pobre, que é mais, enfim, que é mais pardo, que é mais isso, que é mais aquilo. Vai desaparecer. Por quê? Porque isso não tem importância. Então, o que eu espero é que esse perfil seja diferente, do ponto de vista, e vai mostrar que não é por aí. Quer dizer, tudo aquilo que a gente construiu de perfil sociodemográfico, essa coisa toda, para a mulher com câncer de colo de útero, de uma maneira geral, não vai aparecer. Então, acho que essa é uma diferença que eu espero encontrar. Por quê? Porque a gente está achando que tem algum fator mais de ordem biológica comandando esse subgrupo daí. Né? Você mesmo comentou que essa carcinogênese ela tem uma evolução mais rápida, né? Ela tem uma multiplicação de células muito mais acelerada, né? Então deve ter algum fator dentro da apoptose, dentro do processo de controle, né, desse crescimento, né, celular que está alterado, seja por conta do vírus, seja por conta do próprio indivíduo. Então, isso daí a gente não vai responder com esse projeto. O que a gente vai montar... Porque o trabalho, o modelo, essa mediana que deu 23,5 anos, acho que é isso, é a medida entre a lesão precursora e carcinoma invasor. E o dado da Flávia é tempo de atividade sexual, que é o momento antes de adquirir a lesão precursora. Então, aí o percentual deve ser menor que 50%. Tá? No início, quando eu vi, eu achei que eu esperaria maior, mas entendendo bem o dado, né, entre o tempo de atividade sexual, 20%, ou 18%, quase 19% que você achou, eu acho que está dentro do esperado, sim. Eu preciso sair esse erro.
Eu não sei se você vai poder falar com a gente, mas fique à vontade então, porque eu sei que você está suplente de uma reunião aí do Conselho Universitário, né? Então, fique à vontade para participar o quanto você puder, e a gente agradece. Eu vou dar saída, agradeço muito, até peço desculpa a vocês aí por estar me retirando agora, mas foi uma chamada aqui que não estava prevista, e eu tentei compatibilizar as duas situações aí. É uma reunião extraordinária do Conselho Universitário, que pegou as pessoas meio um tanto de surpresa, e eu acho até que eu também estou achando muito importante eu também estar lá. Abraço a todos, abraço a Kátia também. Sem problema, a gente entende também que foi extremamente rico, como sempre, como a gente já esperava, tá? E então eu vou passar agora a palavra para a professora Kátia fazer as considerações dela. Então, eu queria agradecer o convite, né?